terceira e última parte dessa aula. Muito bem. Principalmente agora, você entrou no terceiro grau, você tem uma certa liberdade de escolha, você tem um certo processo de escolha, né? Então, a pergunta que se faz agora é o seguinte: qual professor? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Claro, você nem sempre tem a possibilidade de escolher qualquer professor para qualquer coisa. Mas, à medida que você vai avançando no seu processo de aprendizado, você vai tendo cada vez mais liberdade de sair de um professor e passar para outro. Às vezes, você tem de pagar um preço elevado nisso. Às vezes, você não se inscreve na disciplina nesse semestre, mas se inscreve na disciplina no semestre seguinte, porque aquela disciplina é melhor, o professor é melhor, ou o que seja. Quer dizer, nem sempre isso é fácil. Mas é importante você perceber que você, como aprendiz, tem a condição de algum nível de escolha. Mas como é que você vai fazer essa escolha? Para mim, essa escolha dependeria, para começo de conversa, de duas coisas. De um lado, da didática do professor. Ou seja, há professores melhores, há professores piores, há professores que dão melhores aulas, há professores que dão piores aulas. E de outro, do conhecimento que esse professor apresenta. Tem professores que conhecem mais o assunto e tem professores que conhecem menos o assunto. Isso é comum. Então nós temos professores que sabem muito e professores que sabem pouco. Professores que são bons didatas e professores que são maus didatas. Dá para perceber? Está claro? Tudo bem? Pois bem. Então, se a gente pensa nessa relação conhecimento-didática, a gente pode agora fazer um quadrinho que pode te auxiliar. Em que sentido? Agora, eu junto essas duas possibilidades em quatro, essas duas características em quatro possibilidades. Obviamente, esse professor é que você vai correr atrás, né? Não é isso? O cara que é um gênio e é um excelente didata. Quanto a isso, não tem dúvida, né? E claro que, desse daqui, você vai fugir na medida do possível. Não é? Aquele que sabe pouco e ensina mal. Tudo bem. O que eu afirmo é que, felizmente para vocês, onde vocês estão estudando, esse quadrinho geralmente é mais raro, é bem vazio. Mas também, infelizmente para vocês, esse quadrinho também é muito raro. Aquele professor genial, que é um excelente didata e assim por diante, é complicado, não são muito frequentes essas pessoas. Então, no final das contas, você está entre um bom didata que sabe relativamente pouco e um professor que sabe muito, mas que é um mau didata. Não é isso? Pois bem, e note o seguinte, eu não estou dizendo que esse professor daqui é um incompetente, é um ignorante e assim por diante, não é isso. Mas, comparativamente com esse, ele sabe menos. Eu vou contar para vocês um caso pessoal, né? Quando eu entrei aqui para a faculdade, primeiro ano, eu tinha de fazer aquelas disciplinas básicas. Anatomia, bioquímica, fisiologia, todas aquelas coisas que a gente... E eu tinha uma aula que acontecia na segunda-feira de tarde, depois do almoço. Mais do que isso. Era uma aula teórica, a minha turma era de 360 alunos. Todos colocados numa única sala,
com o professor lá embaixo. Né? E o professor lá no quadro, não, porque isso, porque aquilo, tal, dando aula. Olha, para mim foi péssimo. Para mim e para toda a torcida do Flamengo, Fluminense, Botafogo, tudo junto. Porque realmente era muito complicado a situação. Aí, mas note, primeiro período de medicina. Pegando aquele cara, falando daquelas coisas que eu não tinha a menor ideia, achava que eu não tinha... Mas junto com isso, tinha um outro professor da mesma disciplina, que a gente sabia que era um cara que não tinha um nível acadêmico tão elevado quanto aquele. Mas era aquele professor que conhecia você, que conhecia teu nome, chegava e dizia, olha Maurício, aquela prova que você fez na questão 10, que você respondeu mas isso não estava certo por causa disso, daquilo outro. Então ele conhecia a gente e, portanto, ele, embora não soubesse tanto quanto ele, não era burro, mas ele era um didata, para mim, muito melhor. Né? Aí, o tempo passou, me graduei, residência, mestrado. Aí eu estava fazendo, quando eu já estava no mestrado, eu tinha um centro de estudos e toda quinta-feira tinha alguém que ia falar sobre o assunto. Fui vendo a agenda lá, aquele professor, disse, meu Deus, ele de novo. Agora, o que eu faço? Não posso fugir, porque se na minha turma eram 360, como mestrando nós éramos 6. Então, não dava. Olha, você, então não podia faltar. Então, estava lá, sentei, me preparando para o sacrifício. Né? Aí sentei, comecei a olhar, ele começou a dar aula, comecei, meu Deus, isso daí, aquilo, puxa, esse cara é um sábio. Aí depois eu fiquei pensando, peraí, quando eu estava no primeiro período, aquela aula era horrorosa. Agora que estou no mestrado, eu adorei essa aula. E o tema, chama atenção, o tema era o mesmo. O tema era o mesmo. Então a pergunta era o mesmo tema, mudou o professor ou mudei eu? O que nos leva, portanto, à próxima questão, que é qual o aprendiz? Que agora a gente tem de voltar a conversar a respeito. Por quê? O problema de uma aula não é só a questão do professor, não é só o professor que tem de estar adequado, mas o que funciona é a relação entre o professor e o aluno. Como é que essa relação se dá? Se de um lado nós temos professores que precisam ser competentes no ato de transmitir, precisamos também ter alunos que precisam ser competentes e eficientes no ato de aprender. E nesse caso específico, no ato de assistir uma aula. E já mostramos ainda há pouco como esse tipo de questão acontece. Então, veja só. Naquele momento, eu era um iniciante. Eu estava começando, estava entrando numa faculdade de medicina e, na verdade, eu nem me aproximava do que era ser um médico. Tinha chegado ontem do vestibular. Então, o que eu precisava? De um indivíduo que tivesse conhecimento? Sim, mas principalmente um indivíduo que fosse um bom didata. Então, eu era um iniciante. Eu sei pouco do assunto. Eu sei muito pouco. Então, é melhor para mim ter aula de um professor que seja um grande didata, mesmo que o conhecimento dele não seja assim muita coisa. Porque, por menos que ele saiba, ele sabe muito mais do que eu. E a minha grande questão ali na questão do aprendizado não é o quanto ele sabe, mas o quanto eu posso aprender com ele. E isso depende da didática que ele tenha. Portanto, enquanto iniciante, é isso. Só que 6 anos de medicina, 2 anos de residência, mestrado, eu evoluí, eu cresci, eu aprendi, eu me tornei melhor. Agora, a didática é importante? Sim. Claro, quanto mais didatas forem os professores, melhores.
Mas eu posso abrir mão da didática em função do conhecimento. Ou seja, se eu já estou num nível avançado, eu já posso agora procurar pessoas que são mais competentes, pessoas que têm um conhecimento maior, mesmo pagando o preço de uma didática mais reduzida. Está clara a ideia? Tudo bem? Então entendam o que eu quero dizer. Conhecimento e didática são dois aspectos, são duas variáveis importantes para a análise de um professor. Diferentes professores têm diferentes didáticas, diferentes professores têm diferentes formas de dar aula e têm diferentes desempenhos em diferentes técnicas de ensino. Ponto. E diferentes professores têm diferentes graus de conhecimento. Nós somos seres humanos. Você, aluno, precisa se dar conta disso e precisa fazer uma relação entre o professor que vai te dar aula e você que vai assistir. E, portanto, o mais provável é que ao longo da sua vida você fique alternando entre essas duas células. Ora você como iniciante privilegiando a didática, ora você como um estudante avançado privilegiando o conhecimento. Está claro? Tudo bem? Então, gente, a ideia básica é isso. São 3 pontos fundamentais nessa aula. Primeiro, a percepção de que você deve anotar a aula e não copiar. Por tudo isso que a gente já falou, a anotação como um processo ativo. Segundo, um sistema adequado de anotação. Estou sugerindo para vocês o sistema de Cornell, né? E vamos deixar aqui o nome, né? O sistema de Cornell, que me parece bastante adequado, que reforça o seu processo de anotação, e a sua competência em escolher que aula que você vai atuar. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão? Então é só falar com a gente, tá? Então é isso aí, gente. Eu sou o professor Maurício Peixoto e espero que você tenha gostado desta apresentação. Até a próxima.